Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, hoje é quinta-feira, dia de dicas de saúde. Nesse mês de outubro tão importante que abordamos assuntos, bem pertinentes à saúde da mulher, Diego. Tivemos convidados, falamos de menopausa, de alimentação, falamos de excesso de álcool, falamos até de metanol esse mês, né? E para a gente fechar com chave de ouro, hoje, então, a gente tem uma convidada especial, que é a doutora Júlia Canali. Ela é aqui de Tapejara, saiu para estudar, mas voltou às suas raízes, né? E a gente tem o prazer, então, de ter uma médica do esporte, que ela vai explicar um pouquinho também para nós, né, doutora Júlia, o que é o médico do esporte, que eu também fiquei sabendo de algumas coisas hoje, enquanto a gente conversava, e é importante, sim, a gente falar de todos esses pilares, né, para o nosso envelhecimento saudável, tanto nós mulheres quanto os homens. O mês que vem já temos assuntos, né, relacionados ao Novembro Azul, mas para a gente fechar, então, esse mês com chave de ouro sobre esses assuntos de prevenção que são tão importantes para nós. Então, a gente trouxe a Júlia, a doutora Júlia, então, que vai, então, fechar com chave de ouro, então, o nosso mês. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Obrigada, Fer. Obrigada, Diego, pelo espaço aqui na Rádio Tapejara. E é isso, viemos para esse mês especial, né, de atenção à saúde da mulher, onde da parte médica a gente ouve muito falar, né, do câncer de mama, da importância dos cuidados, da detecção precoce, enfim, da nossa consulta anual com o ginecologista, mas o que a gente até conversou de conversar hoje com o pessoal é abranger um pouco mais o assunto no sentido de prevenção de saúde da mulher de uma forma mais global, né? E isso inclui a medicina do esporte, né? Porque já respondendo, Fer, de fato poucas pessoas conhecem a especialidade, né? É algo novo, é uma formação nova dentro da medicina. Uma residência que a gente fala, né, quando a gente vai fazer algum tipo de especialidade, e eu fui para São Paulo estudar, foram 3 anos de residência, depois eu fiquei morando lá, trabalhando na minha área, e resolvemos voltar para Tapejara. E aí muita gente, mas medicina do esporte, tem tanto atleta em Tapejara para te trabalhar com medicina do esporte. E aí o que eu vinha falando para a Feira é que a medicina do esporte, ela não é só para o atleta, né? Ela é uma especialidade muito ampla, né? Tanto que ela chama medicina do exercício e do esporte, né? Então, sempre vai envolver exercício na consulta, mas não necessariamente o paciente precisa ser um atleta e nem um praticante de atividade física. Se ele ainda não faz nada, com certeza eu vou orientar a fazer quando ele sair da consulta. E é dessas consultas que eu mais gosto, né? O paciente que vem motivado, seja por uma perda de peso, por uma dor em algum lugar, né, do corpo, que ele tenha e que a gente vai resolver com a atividade física. Então, prescrever o exercício, mostrar para o paciente que ele pode e deve fazer o exercício é um dos maiores prazeres na minha especialidade. E dentro dela, né, numa consulta de medicina do esporte, a gente vai abranger a saúde de uma maneira muito geral, né? Vamos falar da alimentação do paciente, vamos falar do que ele faz ou não faz de atividade física, de dores ou problemas de saúde que ele tem, que possam limitar essa atividade física, e de que maneira ele quer performar. Essa é a nossa palavra na medicina do esporte, mas eu estou falando performar. Para o cara que está se programando para correr uma maratona, ele quer performar na maratona, correr os 42 quilômetros no menor tempo possível. Agora, tem gente que quer performar na sua casa, na sua vida, quer fazer as suas atividades do dia a dia sem dor, né? Um paciente que trabalha o dia inteiro sentado, mas que gosta de jogar pádel, né? Como é que ele vai fazer isso sem dor? Como é que ele vai fazer isso com segurança no sentido cardiológico também? Então, tudo isso passa, né, pela nossa consulta da medicina do esporte. Então, isso é um pouquinho da nossa especialidade. Muito a gente entra na parte de composição corporal, que é algo muito importante no sentido de performar, né? O quanto aquele paciente está acima do peso ou está com pouco músculo, isso precisa melhorar. Então, essa parte de emagrecimento, perda de peso, também a gente avalia e conduz, né, na nossa consulta, e que tem tudo a ver com exercício também, né? Mas, enfim, isso abrindo um pouquinho, né, pegando o gancho da especialidade, porque, de fato, é algo novo e nem todo mundo
sabe que pode ser um paciente, né, da medicina do esporte. Então, abrangendo um pouco, né, abrange muitos aspectos de saúde, inclusive de pessoas que não são atletas. Então, resumindo, Diego, todos nós somos pacientes, homens e mulheres, né? Tem muita gente que fala que é o clínico do adulto, o pediatra do adulto. Que é aquele pediatra do adulto, ótimo. O pediatra do atleta ou do praticante de atividade física, que é quem vai olhar para todos os aspectos de uma forma reunida e orientar, direcionar a pessoa para aquilo que a gente precisa fazer, suplementar, perder ou ganhar peso não, vamos falar de performance em específico para o esporte, ótimo, também, né, vamos orientar coisas específicas durante o treino ou medicações, enfim, eu acho que é isso, é para todo mundo. E doutora Júlia, nós falando de saúde da mulher 35+, por que o exercício é tão importante? Então, Fer, esse é o assunto que a gente escolheu falar hoje, para sair um pouco daquilo, né, apenas do câncer de mama, voltando para o que a gente falou no início, mas por quê? O exercício é muito importante porque ele é a melhor forma de prevenir os fatores de risco para a gente ter problemas de saúde que são a principal causa de morte na mulher, que são as doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC. O câncer de mama é a segunda causa de morte nas mulheres, a primeira são as doenças cardiovasculares. Então, o exercício é a melhor forma de você prevenir diabetes, de você prevenir obesidade, hipertensão e, por consequência, infarto e AVC. Então, acho que nessa fase de vida, nos 35, nos 40 anos, antes a gente, às vezes, gosta desse ativo e é mais natural, mas nessa fase que é ainda mais importante, né? Porque o infarto ali dos 50 anos, ele é construído a partir dos 35, 40. Então, nessa fase é muito importante, pensando em saúde, prevenção, mas também indo para um outro lado, né? Não só prevenção das doenças do coração, saúde mental, doença Alzheimer, osteoporose, que é algo que a gente sabe que hormonalmente a gente muda muito a partir, principalmente dos 40 anos, da perimenopausa, e aí a gente começa a ter mais gordura abdominal, né? E a parte hormonal muda e a gente começa a ter vários outros fatores de risco. Então, a partir daí, a atividade física ela passa a ser indispensável, né? Essencial. E deve ser feita por todas as mulheres dessa idade. Os homens também, né? Mas hoje vamos falar das mulheres. E tem uma lista gigante, né, doutora, de doenças que podem surgir para quem não se exercita. Exatamente, Fer. O sedentarismo ele está atrelado ao aparecimento de várias doenças, né? Então, principalmente para nós que, além de eu não, né? Mas nós na população geral, eu sou muito ativa, mas que não faz exercício e passa o dia sentado. A maior parte das profissões, né, passa o dia inteiro sentado. Então, isso soma fatores de risco enormes, muitos, né, para que a gente tenha desfechos ruins ali da parte do coração e de outras doenças. Então, ser inativo é muito maléfico para o nosso corpo, para a nossa saúde. E aí, muita gente que está ouvindo talvez esteja se perguntando, mas que tipo de exercício, quanto de exercício, qualquer caminhada que eu faço já vai ser, já vai ter benefício? Então, qualquer coisa é melhor do que nada. Eu sempre parto desse princípio. Não está fazendo nada, uma caminhada de 20 minutos por semana está excelente de início. Mas os estudos mostram, o que a gente vem vendo, né, é que a gente vai ter benefício para o coração, para as doenças da saúde, né, ansiedade, depressão, Alzheimer, tudo que a gente vê. O número mágico do exercício por semana são no mínimo 150 minutos. Tá? De uma atividade que a gente considere moderada. Então, tem que ter um ritmo que te deixe um pouco ofegante, né? Não te permita... a gente usa alguns parâmetros para ensinar isso, né? Para os pacientes, para as pessoas, que a pessoa não consiga tá fazendo aquele exercício e cantando sem nenhuma interrupção, mas que ela consiga conversar com outra pessoa, né? Então, essa moderada, ele te permite conversar. Não é aquele ofegante que tu não consegue trocar nenhuma palavra, né? Não precisa ser assim.
Então, 150 minutos é um número que a gente precisa atingir na semana, né? Principalmente de exercício aeróbico, pensando nessa prevenção mais geral, ou combinado de aeróbico com força, um treino funcional, isso vale, né? Tudo conta dentro desse exercício. O que não conta, fala, mas eu funciono em casa o dia inteiro. Não, tem que ser um exercício programado, tem que sair para fazer aquele exercício e contabilizar ele como tempo. Pode ser distribuído em 3 sessões de 50 minutos, em 5 sessões de 30 minutos no dia, como preferir, como a pessoa conseguir. Mas tem que ser atingido esse mínimo para que a gente consiga ter maiores ganhos e prevenções no sentido cardíaco, principalmente. E, doutora, olha só, como é que eu sei o que é o melhor para mim? Isso de certa forma, é difícil porque é muito, muito individual, né, Fer? Então, primeiro, o que eu gosto sempre de dizer para os pacientes, o que é melhor para ti é o que tu gosta mais de fazer e o que tu consegue fazer, no sentido de logística. Não adianta eu dizer que para ti o melhor é jogar vôlei se tu não tem um time, se tu nunca jogou, se os horários que tem aula tu não consegue fazer, ou se tu não gosta, né? Ou tu tem que correr. Né? Por mais que a logística seja fácil, basta botar um tênis e sair, às vezes você não gosta daquilo, você não consegue manter aquilo. Então, o melhor, pensando no sentido lúdico e de assiduidade, é alguma coisa que minimamente tu goste de fazer. Agora, vão ter muitas doenças, tanto clínicas, né? Por exemplo, uma hipertensão, ou doenças ortopédicas, artrose, artrite, enfim, que vão te limitar alguns tipos de exercício, principalmente por um período. Eu sempre digo que mesmo nesses artrose, artrite, dores em alguns lugares do corpo, o exercício, na maioria das vezes, ele é tratamento e não um problema, né? No início, tu precisa adequar algumas coisas, direcionar alguns exercícios, mas depois tu vai ver que aquele problema ele já nem é tão importante, já nem sente mais aquela dor por conta do exercício. Então, o que é para mim ou para você vai diferir dentro de vários aspectos, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a nossa rotina, a nossa logística do dia permite, e aqui não vale dizer que tu não consegue fazer nada, porque tu precisa fazer alguma coisa, então tem que se organizar para fazer. E também dentro daquelas especificações, mas eu estou gestante, o que eu posso e o que eu não posso, mas eu tenho artrose do joelho, desgaste da articulação, o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo, inclusive, fazer, né? Então, o médico do esporte, o ortopedista, ou até o médico que acompanha o paciente, às vezes já consegue orientar, e o importante é fazer. E hoje tem muitas modalidades, né? Então tem desde uma hidroginástica até uma caminhada, até uma corrida, e o mais importante também, né, doutora Júlia, ter um acompanhamento, né? Porque a gente vê assim, tem muita gente correndo, mas espera aí, tá usando o tênis certo, tá pisando direito, né? Porque daqui a pouco pode vir algum outro problema relacionado. Que faça parar o exercício, que era algo tão bom para a pessoa, né? Exatamente. Então, é isso, a gente, né? Educadores físicos, fisioterapeutas, alguém que oriente a tua progressão de treino, né? Vou correr, vou sair correndo tanto quanto eu aguentar. Não é bem assim, né? Então, tem orientações específicas que outros profissionais que não médicos vão orientar o paciente, e da parte médica, muita coisa também. Inclusive, aquele check-up cardiológico, entender se o teu coração está apto para fazer aquele nível de atividade que você pretende. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Então, é exatamente isso. Não, sair fazendo, a gente sempre fala assim, fazer algo é melhor que não fazer nada. Mas, óbvio, a gente tem que olhar para aquilo que a pessoa vai começar a fazer e entender se é o que é o ideal para ela dentro daquele contexto, né? Então, né, Diego, olha só, mais um pilar, né, do envelhecimento saudável, então é a atividade física, e nada mais legal, assim, do que a gente fazer um programa hoje trazendo uma pessoa que é especialista no assunto, é tapejarense, a gente é meio bairrista, né? Então, quem mora aqui na região também sabe que não precisa mais ir para Passo Fundo, aqui em Tapejara já tem um profissional, então, que pode fazer esse atendimento, que pode dar esse suporte. Ficar parado quando a gente tem dor é o pior, né? Então, tá bem orientado, faz toda a diferença. De repente, não vai conseguir treinar na academia, mas vai fazer a fisioterapia. Adaptar, exatamente. Isso. Então, é bem importante a gente ter falado isso. Quero te agradecer, Júlia, de coração, por ter aceitado, né? E pra gente finalizar, né?
O que tu deixaria de recado, então, pra gente, pra nós mulheres de 35 mais? Isso, voltando ao gancho, né, da nossa faixa etária, dos 35 mais, eu acho que quem não faz, né, precisa se matricular em algum tipo de atividade física. Não necessariamente se matricular, porque tem coisas que tu só sai e faz, né? Então, mas eu acho que assim, é mesmo essencial, é indispensável. As mudanças no corpo da mulher são muitas. Eu acho que, né, já foi falado em outras conversas aqui, a reposição hormonal, a importância de cuidar dos aspectos mentais nessa fase. Mas assim, o que consegue prevenir tudo, se existisse algo para botar numa pílula que prevenisse tudo e que trouxesse mais benefícios do que qualquer outra coisa, é a atividade física. Não tem nada que se compare em relação a envelhecer bem, a longevidade, que se fala muito hoje em dia, né? Então, o exercício precisa fazer parte da rotina da mulher, principalmente nessa faixa etária, por uma questão de saúde, por uma questão de autoestima. Então, acho que a principal recado de hoje é, se você ainda não está se exercitando, você precisa encontrar um horário, um tempo, uma modalidade que encaixe no teu dia a dia, naquilo que tu gosta. Convida a tua amiga, convida a tua mãe, convida, né, quem está ali do teu lado para que aquilo se torne mais prazeroso, socialmente mais bacana, para que aquele tempo seja, além de um tempo de saúde física, também uma saúde mental de forma direta, né, aquela conversa, aquele tempo que tu passa com pessoas que você gosta. Então, acho que esse é o recado. Se ainda não faz nada, é hoje que você precisa começar a fazer. Não espera janeiro, né, que é quando a gente fala, vou começar. Dá para começar hoje, alguma coisa sempre tem para fazer e, né, estou, obviamente, sempre à disposição para quem tem dúvidas de como começar, do que eu posso fazer, também estou aí para facilitar esse processo. Então, Diego, a doutora Júlia atende lá na Saúde Center Clínica, tá? Se alguém quiser entrar em contato, o telefone lá é 3344-3600. Se ficou alguma dúvida, também pode me chamar lá na farmácia Naturenza, 3344-3000. Esse nosso programa aqui, ele vai subir para o canal do YouTube segunda-feira da semana que vem. Então, se alguém quiser acompanhar mais algum programa que a gente fez dentro desse mês, entra lá no nosso canal do YouTube Naturenza, né? Curte, compartilha, deixa sua sugestão. E a partir do mês que vem, nós vamos estar aí falando de Novembro Azul.